E aí, gente, como vocês estão? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Deixa eu ver se fica melhor. Assim. Ó. Bora lá para mais uma reflexão. Está conectando, a gente vai chegar aí. Aceitar da cá. Foi? Foi, não foi? Bom dia, bom dia. Ai. Bora lá. Conectando ainda. E bora lá. Só entrando. E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Voltei a fazer indoor porque tá com cara de chuva. Essa desgraça. Aí se começar a chover aí que eu fico ilhado no negócio. Olha lá, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. É Deixa eu... hoje que choveu pra caramba de manhã. Nossa, tá cruel. Tá bizarro. Mas faz parte da natureza. Tem que limpar mesmo. Bora lá? Então vamos começar. Antes de mais nada, fazer uma introdução rápida. Estamos começando mais um episódio de leitura e reflexão do Imperador Amarelo. Essa aqui vai ser a leitura e reflexão no capítulo número 4, tá? A gente vai fazer essa leitura, essa reflexão. E antes da gente iniciar, eu queria saber se vocês estão começando a colocar em prática. Se não estão colocando em prática, vai levar, né, uma bronca à distância aqui. Porque, teoricamente, é necessário, né, o que a gente está fazendo, passando aqui para vocês, falando, conversando, né, essa conversa aqui, para vocês colocarem em prática. Porque é colocando em prática que vocês vão entender o que funciona cada capítulo. E, são mais de 190 capítulos, tá? Então, vocês vão ter que começar a colocar em prática em algum momento, né, da vida de vocês aqui no atendimento. Eu recomendo que comece logo, porque começando rápido, você faz isso virar um hábito, uma rotina. Né? Fica muito mais fácil de colocar as outras em prática, porque aí as outras vão fazer mais sentido, tá? Ah, e para fechar, né, antes do Adriano começar, isso aqui é um reforço de estudo mesmo para vocês, né? Então a gente, né, eu combinei com a Adriana, né? Isso aqui é um estudo para nós, essa leitura, essa reflexão novamente. E para vocês também, né? Oportunidade para quem não leu, ler. Ler não, né? Entender como funciona o Imperador Amarelo. Aí, provavelmente, quando acabar essa primeira leva, né? Digamos que assim, a primeira edição, a gente volta a ler a segunda edição, eu acho, né? Vamos ver o que acontece, né? Nos finais dos próximos 3 anos, que aí já vai ter bastante coisa, né? Vai estar tido acontecido também na nossa vida. Mas a ideia é fazer a leitura novamente. Aí ficar fazendo essa reflexão com o passar dos anos, porque vai ter mais experiências, mais vivências por nossa parte. Certo? Então vamos lá, vamos começar a leitura. Mestre, quer dar as boas-vindas aí? Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado aí por mais um. Obrigado e parabéns, né? Nós vocês estão aí acordando cedo também, compartilhando essa parte aí desse conhecimento. Então hoje a gente dá início ao capítulo 4, né? Que fala das verdades nas coleções de livros na Câmara Dourada. Então disse o Imperador Amarelo: no céu há ventos das 8 direções, mas para o homem há somente ventos das 5 vísceras. Qual é a razão? Kibo respondeu: todos os 8 são ventos perversos que podem ferir o corpo humano, e um dos
canais for afetado pelo vento perverso, posteriormente ele irá invadir as vísceras. Quando as vísceras forem atingidas pelo vento perverso através dos canais, a pessoa irá contrair a doença e ocorrerão ventos nas 5 vísceras. Continua? Vamos continuar, só para o pessoal entender, a gente vai falar, a gente não, né? Nós vamos ler aqui, ele vai falar sobre o vento, a importância do vento e por que que o vento é uma das síndromes energéticas mais importantes e impactantes na medicina chinesa. Bora. O vento leste ocorre na primavera. É um vento normal. A energia do fígado, que está associada à primavera, do humano declinar, será atingida pelo vento perverso e terá a doença. E o que é pior, seus pontos Shu serão lesados primeiro. Como o ponto Shu do fígado está no pescoço, a doença começará no pescoço. Como o ponto Shu do fígado, a doença começará. O vento Shu ocorre no verão e é um vento normal. A energia do coração está associada ao verão de um humano declinar, seus pontos Shu serão lesados primeiro. Como os pontos Shu do coração estão no peito, no hipocôndrio, a doença irá ocorrer no peito e no hipocôndrio. O vento oeste ocorre no outono, está relacionado aos pulmões. A energia dos pulmões de um humano declinar, seus pontos Shu serão lesados primeiro. Como os pontos Shu do pulmão estão no peito e nas costas, a doença ocorrerá por ali. O vento norte ocorre no inverno e é normal. Se a energia dos rins, que estão associadas ao inverno, declinarem, seus pontos Shu serão lesados primeiro. O ponto Shu dos rins está na lombar. A doença ocorrerá ali na lombar. A parte central se associa à terra e sua condição é determinada pelo baço. Se a energia desse estiver declinada, seus pontos Shu serão lesados primeiro, já que o ponto Shu do baço está na espinha. Portanto, a doença ocorrerá na espinha. Embora sejam os pontos Shu das 5 vísceras a serem afetados, na etapa seguinte haverá doença nas 5 vísceras. Aqui ele faz o resumão do vento, na questão da primavera, do outono. Vocês vão ver que no próximo, aqui não tem muito o que falar, né? É uma introdução mesmo. Nas próximas leituras, aí ele vai começar a intensificar e a decifrar, a especificar o vento em cada estação do ano, tá? Pode continuar, né? Por isso, a doença causada pelo perverso da primavera está na cabeça, já que o fígado se associa à primavera. O ponto Shu do fígado está no pescoço e pertence à cabeça. A doença causada no verão pelo ar perverso está no peito e no hipocôndrio, já que o coração está associado ao verão. E o ponto Shu do coração está no peito e no hipocôndrio, onde se acomoda as vísceras. A enfermidade causada pelo perverso de outono se aloja no ombro e nas costas, já que o pulmão está associado ao outono e o ponto Shu do pulmão está no ombro e na parte das costas. A enfermidade causada pelo perverso do inverno se aloja nas extremidades, já que os rins estão associados ao inverno e o ponto Shu dos rins está na região lombar e as extremidades são as terminações da lombar. Portanto, na primavera a pessoa está arriscada a contrair a síndrome de corrimento nasal ou de hemorragia nasal, já que a enfermidade da energia da primavera está na cabeça. No meio do verão, a pessoa está arriscada a contrair a enfermidade no peito e no hipocôndrio, já que o meio do verão se associa ao coração, e o ponto Shu do coração está nessa região. No verão prolongado, a pessoa está arriscada a contrair a enfermidade do frio no baço e no estômago, já que o baço está associado ao verão prolongado e ativa também a umidade. Quando a umidade perversa não transformada em síndrome de calor e do baço deixa de funcionar, ocorrerá a enfermidade de frio no baço e no estômago. No outono, a pessoa está arriscada a contrair malária do tipo vento, já que a enfermidade da energia do outono se aloja no ombro e nas costas. Quando o ombro e as costas forem invadidos pelo frio perverso, haverá retenção no ponto Feng Fu, mansão do vento.
E quando a energia saudável, a energia perversa estiverem se conflitando uma com a outra, irá ocorrer a malária do tipo vento. No inverno, está arriscada a contrair a síndrome de artralgia, de incapacidade, friagem nos membros, já que a energia yang está se fechando por dentro, e os canais das enfermidades são fáceis de serem invadidos no inverno. Perfeito. Aqui, Continua, né? não, só vou dar um resumão. Então aqui ele já fala aqui os diagnósticos de vento. Então já pega a linha de raciocínio que ele passa. Primavera, corrimento nasal, hemorragia nasal. Então todas as patologias ligadas ao nariz vão ser nítidas, tá? No meio do verão, mais na região de peito e hipocôndrios. Então hipocôndrios ali na região do fígado. E no meio do verão, né, isso. Pega mais no peito. Essa questão. Lembra lá que eu falei no. Acho que no primeiro ou segundo capítulo? Agora vai começar a dar uma bugada em vocês. Aí vocês vão ter que começar a colocar em prática. Que no meio do verão, o verão está ligado muito com o coração. Movimento fogo, né? Aquelas paixões de verão, né? De férias, etc. Tá ligado ao coração. E aí, por isso que ele pega na questão do peito e na região do fígado. Por quê? Pega na questão do fogo, só que o fogo excede, o fogo fica em excesso e é madeira que não está conseguindo controlar esse fogo. Então, por isso que pega na região dos hipocôndrios, né? Região lá do fígado, movimento de madeira, tá bom? Na questão da prática mesmo, né? Se você for trazendo na vida real, é a relação de amor que existe no verão, só que ele não é correspondido, e aí causa ira, causa ressentimento, causa rancor, tá? Então, esse é um ponto. Depois, se esse verão, esse calor prolongado internamente ficar, né, ali dentro e não sair, vai pegar baço estômago, que é o movimento terra, que é o movimento seguinte de fogo, tá? Aí vai pegar baço estômago, e aí aumenta, né, aumenta o nível de umidade, que isso pode gerar um possível fleuma. E aí fleuma, né, é outra história que não vai ser nesse capítulo, que ele vai falar. Aí beleza. Aí você tem a umidade na questão do baço, e aí essa umidade no baço pode causar inchaço, pode causar constipação, pode causar diarreia, aí depende muito da pessoa, tá certo? No outono, o vento, ele já é um vento de causar mais dor de porta do vento, né, que é esse de ombro nas costas, e aí ele vai atacar a questão de reumatismo. Então é muito comum no inverno, no outono, indo para o inverno, o outono ele pega mais essa questão de ombro e costas, né? Aqui essa região ela fica mais tensa. E aí no inverno já pega artrite, artrose, né? Que é o famoso reumatismo, tá? Que aí já pega as juntas, a articulação, aí a pessoa já não consegue andar, tá? Então, nessa estrofe, digamos assim, nesse trecho do livro, ele fala muito da questão de ele resume pra gente os quatro ventos, tá? E aí depois vocês vão ver o, o segundo texto, no segundo estrofe que o Adriano falou, ele falou que teve nove não, oito, desses oito ficam cinco, né? Porque esses cinco são representados pelos cinco movimentos, tá? Só que aí vocês lembram lá da Rosa dos Ventos? Quem fez colégio? Antigamente, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste tem ali também a Rosa dos Ventos. Então, presta atenção, que agora vai começar a reflexão. O vento ele pode vir em todas as direções da Rosa dos Ventos. Porém, ele tem as cinco principais que estão ligadas com os cinco movimentos, tá? Então, madeira, fogo, terra, metal e água. Só que o que acontece? A terra, agora vocês vão bugar. Eu sou da escola de terra. Eu ensino para vocês a escola de terra, onde terra é centralizado. E aí que começa a ficar mais interessante. Que o vento, você tem a rosa dos ventos, norte, sul, leste e oeste. Então aí você já tem quatro direções de vento. E aí você tem o vento central. Que aí o Adriano leu aqui, você já percebendo que é o vento, digamos que ele considera normal. Que é o vento que pega dessas quatro direções e tem a canícula, que é o período entre as estações do ano. Então você tem no mínimo cinco tipos de vento. Esses outros três tipos vão vir de outras direções. Aí que entra a reflexão que eu vou ler mais no final. Vocês vão começar a fazer, tá? Então nessa estrofe você tem os oito ventos de várias direções. Então faz essa correlação com a rosa dos ventos, que é mais fácil para vocês. Depois você tem os cinco movimentos. Um dos cinco movimentos tem um tipo de vento, tá? E esse tipo de vento é a consequência, são os sintomas que o corpo do teu paciente vai referir para você. Então ele passa aqui na primavera, na questão mais de nariz,
na questão do verão, que é questão mais de peito, hipocôndrio, na questão de terra, questão de terra não, na questão do outono, que aí a pessoa ela vai ter mais dor no ombro e nas costas, e na questão do inverno, que ela vai ter mais dor de reumatismo, beleza? Então aqui ele fala das 4 estações do ano. Continua aí, mestre. Já que a energia yang está fechada e sendo conservada no interior no inverno, é aconselhado não massagear em demasia ou fazer ginástica de calistenia no inverno, já que podem aflorar a energia yang. Se a energia yang da pessoa for bem preservada no inverno, a síndrome do corrimento nasal, de hemorragia nasal e de males no pescoço podem ser evitados na primavera. A enfermidade no peito e hipocôndrios podem ser evitados no meio do verão. A malária tipo vento pode ser evitada no outono e a síndrome de artralgia, friagem nas extremidades, podem ser evitadas no inverno. Isso, aqui ele faz o resumão, né? Então, se a energia yang tá fechada, aqui ele fala que não é aconselhado a acupressão, não é aconselhado fazer, né, essa calistenia. Olha que maluco, né? Calistenia já existia lá atrás. Agora é modinha aí, todo mundo fica aí fazendo, achando que tá arrebentando a boca do balão. Só para vocês entenderem isso aí, o Kung Fu é calistenia. Aí eu não sei se o mestre pode comentar na questão da Coreia, mas o Kung Fu, o Tai Chi é calistenia pura, só que é calistenia no chão. Aí depois eles pegam o bastão, tá? E aí depois ficam lá na barra, segurando, ficam lá de ponta cabeça, segurando. Então a calistenia já é um exercício antigo, tá? Então muita gente acha que veio do Ocidente. Vocês estão malucos, né? Essa parada é uma atividade já lá de antigamente. O Bruce Lee é um mestre da calistenia. É que ele não fala, ninguém fala, né? Ninguém fala, na verdade, do Bruce Lee. Mas o Bruce Lee, ele começou isso, né? Aquele corpo maluco dele é muito mais de calistenia do que de exercício. E aí ele só veio para o Ocidente, entendeu? Que aqui o pessoal fazia musculação, né? Estilo Chuck Norris, né? Do Karatê naquela época. Nossa, eu desenterrei, né? E tinha o pessoal da NBA fazendo atividade de musculação, então ele associou os dois. E aí ele criou, né, o Jeet Kune Do, que é a arte marcial dele. A arte marcial não, né? Mais filosofia e a arte marcial dele, né? Que é o estilo de vida. E aí, beleza. Então aqui é a mesma coisa. Evitar fazer exercício onde você tenha muita contração muscular. Porque se a energia yang já está fechada e você está fazendo atividade física de contração muscular, que é muito mais, trazendo muito mais sangue ali, né? De contração muscular, pode lesar. Então aqui geralmente ele, né, pô, já está falando aqui, no inverno é para ficar mais quieto, é para fazer mais atividades mais tranquilas, mais calmas, digamos assim. Não é que o Tai Chi e o Qigong seja calmo, né? Porque também ele tem essa visão marcial. Mas ele é muito mais de respiração, não é muito de fazer força, é muito mais de respiração e manter a postura, né? Mais posturado, tá? Estamos falando só de medicina chinesa, não vamos entrar na questão da Ayurveda, do yoga e etc. Tá certo? E aqui ele já fala, é necessário você entender o corpo, entender quais são os movimentos para a prevenção. Então, ao mesmo tempo aqui que ele fala que o vento, como é o vento em cada estação do ano, nesse trechinho pequenininho, ele já fala o que que a gente pode fazer para prevenir, tá? Então, é só essa leva. Pode continuar, mas... A essência da vida é a energia vital de um corpo humano. E a energia vital é fundamental do homem. Quando a energia vital de alguém for abundante no inverno, dificilmente poderá ser afetado pelo perverso. E a enfermidade febril sazonal não será contraída na primavera. No verão, se uma pessoa não conseguir transpirar quando dever haver suor, a energia perversa estará contida no interior. E assim aparecerá a malária do tipo vento no outono. Que Pode ele já continuar? fale. Calma aí, só. Isso aqui é importante. Todos nós, todos os seus pacientes, todo mundo que você conhece, precisa suar para eliminar, para exteriorizar. O suor é o dinheiro. Lembra lá das aulas de substâncias fundamentais e etc? Espero que lembre. A questão do dinheiro, porque precisa exteriorizar. É um líquido ruim, né? São os fluidos pesados que a gente precisa exteriorizar. Então ele fala aqui, precisa suar. Se não está suando no verão, alguma coisa está acontecendo, porque está no calor. E se você não sua, opa, o corpo está baleado aí, tá? Então, entra aqui na questão da prática clínica da nossa vida real. Pessoas sedentárias. Por isso que pessoas sedentárias, né? O sedentarismo é um tipo de, digamos, se você usar o MED12G, é um tipo de geração
que pode causar tipos de doenças nos nossos pacientes, tá? Então, suar, tem que suar, todo mundo tem que suar, mas não é suar do calor parado na praia, não. É suar se mexendo, é suar se movimentando. Bora, mestre. O yin se associa ao interior. Quando a energia yin permanece no interior, é o yin do yin. A energia yang se associa ao exterior. Quando a energia permanece do lado de fora, é o yang do yang. Tornando-se, por exemplo, o lapso de tempo no dia e da noite, a energia yang aflora de manhã, 6 da manhã, e se torna mais forte ao meio-dia, sendo, portanto, o período do yang da natureza. O período que vai do meio-dia ao poente, seria do meio-dia às 18 horas, pertence ainda ao dia, mas poente é o momento em que a energia yin começa a emergir, e, portanto, é o momento do yin do yang, o período que vai do poente ao cantar do galo, às 18 horas. Das 18 às 0 horas pertence à noite, e é também o período do yin, de emergência ao estágio mais próspero, chamando-se, portanto, o yin do céu, ou o yin do yin, da natureza. O período do cantar de galo até as primeiras horas da manhã pertence à noite, sendo amanhã o momento em que a energia yang começa a emergir, chamando-se o yin da natureza e também chamado yang do yin, em que o humano começa a responder ao universo, corresponde ao universo. No corpo humano, também há yin e yang, olhando-se interior e exterior. Por exemplo, a parte externa do corpo é yang, a parte interna é yin. Vendo-se de frente e de trás, a parte posterior do corpo é yang e o abdômen é yin. Do ponto de vista dos órgãos sólidos e ocos, os 5 órgãos sólidos, coração, fígado, baço, pulmão e rim, são todos yin. E as vísceras, né, são ocos, estômago, vesícula, intestinos, bexiga e triplo aquecedor são todos yang. A razão de alguém conhecer os princípios do yin no yin, do yang no yang, é para analisar a condição das doenças de acordo com as 5 vísceras e as 4 estações. Quando, por exemplo, alguém contrai enfermidade no rim no inverno, já que rim é yin, está situado abaixo, a doença é yin do yin. Quando alguém contrai a doença do coração no verão, já que o coração é yang, está situado acima, a doença é yang no yang. Quando alguém contrai doença no fígado na primavera, o fígado é yang, está situado no aquecedor médio. A doença é yang do yin. Quando contrai a doença nos pulmões no outono, o pulmão é yin, está situado acima. A doença é yin no yang. Ao tratar as doenças das diferentes órgãos sólidos, nas diversas estações com agulhas e pedras, deve-se obedecer às condições do yin e às situações do yang, já que a parte posterior do corpo é yang e o coração corresponde ao fogo, está situado na parte superior do corpo, isto é, o yang está situado na posição de yang, portanto o coração é yang do yang. Quando o abdômen é yin e os rins correspondem à água, situando-se abaixo, isto é, o yin está situado na posição do yin. Os rins estão em do yin. Já que o abdômen é yin e o fígado corresponde à madeira, na posição do aquecedor médio, isto é, yang se situou na posição do yin. Então, o fígado é yang do yin. O abdômen é yin e o baço corresponde ao coração. E o baço situa-se na posição tai yin. Então, o baço é o extremo, yin do yin. Essas colocações acima mostram as conexões mútuas dos órgãos sólidos e vísceras, masculinos e femininos, e nas ligações dos canais do corpo humano e da circulação, sem fim da superfície do interior, que corresponde às idas e vindas das 4 estações, do dia e da noite. Yin e Yang do corpo humano corresponde ao Yin e Yang do universo. Bora lá, vamos falar aqui. Isso ontem. Vamos lá que isso aqui é uma parte que confunde para um caramba. O que eu quero é que vocês prestem atenção. Imagina que o dia tem, não, né? O dia tem 24 horas, 12, né? Então fazer 12 e 12. Ele fala que a energia Yang se aflora às 6 da manhã. Então o pico do Yang é 6 da manhã. Pico não, né? Ele começa às 6 da manhã e o pico é meio-dia.
tá? Então ele começa, né? O relógio mesmo. É que, puta, eu não sei como fazer isso, mas tem que escrever isso, né? Mas tem que imaginar. Isso aqui até pode virar uma aula, hein? Acho que é interessante, pra vocês não bugarem. Então, esse, beleza, você tem um relógio. Então, das 6 da manhã até o meio-dia é o momento. Então, o Yang ele está começando a subir. Então, 9 horas é o pico, né? Por isso que a energia de baixo é. Como é? O relógio está aqui, né? 6 às 12. Então, das 6 até as 6, 7, 8, 9, 9 horas é o horário de baixo, que é o horário do café da manhã, para te dar energia até meio-dia. Aí você come de novo para dar energia, né? Então imagina que dessas 24 horas que você tem, 12 e 12, vão ficar de 3 em 3, para ficar mais fácil para vocês. Coloca isso aí que vai dar uma bugadinha. Então, beleza. 6 da manhã até meio-dia é onde o Yang está chegando. Meio-dia até as 18 horas já está começando o Yang a cair para o Yin assumir, tá? Então, às 18 começa. 17, entre 15 e 18, né? Então, coloca 18 para ficar mais fácil. 18 começa o Yin a subir. Então, ele vai fazendo isso aqui. Então lembre, que a cada 3 horas é uma energia predominante. Então vamos lá, meia-noite. Meia-noite é Yin maior e Yang menor. Depois o Yin fica menor, aí o Yang vai subindo. É das 3. Das 3. Como é que eu tenho que usar? Eu sou meio autista. Meia-noite às 3 da manhã é mais Yin. 3 às 6 é o Yin mais alto. Então seria meia-noite às 3 da manhã, viraria o Yin 50%. Das 3 às 6 da manhã, vira o Yin 100%. Das 6 da manhã até as 9, vira o Yang 50%. Das 9 às 12, o Yang 100%. 12 às 15, 15, né? 12, 13, 14, 15. 12 às 15, começa o Yang de 100% começa a ficar 75 e até os 15 ele começa a chegar nos 50. Aí ele começa a cair, aí vira o inverso, tá? Ele vai diminuindo e o yin vai aumentando, beleza? Então essa é o relógio que ele faz aqui. Por que que ele faz esse relógio? Para facilitar no diagnóstico. Presta atenção. Aí a gente vai facilitar, né? Eu facilitei isso para vocês. Eu não passei lá para vocês o ciclo circadiano? Foi acho que a terceira aula que eu sempre passei, né? Sempre passei, não, é a terceira aula que eu passo para vocês já entenderem a importância do ciclo circadiano. Por quê? Porque o ciclo circadiano ele mostra nesse quesito, só que baseado nos horários dos órgãos, do Zangfu, que foi o que a Adriana está falando. Né? Alimentos ocos, alimentos, né? Grandes, alimentos ocos, né? Alimentos não, órgãos ocos e órgãos grandes. Por conta disso. Então, cada órgão do Zangfu, né? Na verdade, cada Zangfu correspondente ao Wuxing, que são os 5 movimentos. Cara, vocês estão entendendo, mano? Tá entendendo? Ou eu tô falando, vocês estão bugando? Fala aí. Cada Zangfu, que é cada órgão e cada víscera, ele tem uma energia que pode ser mais Yin ou mais Yang. Os Zangfu, ele é dividido em Yin e Yang. Então você vai ter os 5 órgãos principais: fígado, coração, pulmão, baço e rim. Esses são os órgãos Yin. E aí depois você vai ter os órgãos Yang: vesícula, intestino delgado, estômago, intestino grosso e bexiga. Desses aqui, eles já estão falando para a gente quais são as energias Yin e quais são as energias Yang. Como no ciclo circadiano, cada órgão corresponde a 2 horas do dia, ali já está falando para a gente que é sempre sim, Yin Yang, Yin Yang, Yin Yang, Yin Yang. Então, a gente vai correlacionar esse primeiro trecho que o Adriano leu com o ciclo circadiano. Aí depois a gente vai associar o segundo trecho que o Adriano leu baseado na energia yin yang do Zangfu, para facilitar o processo de todo mundo. Por quê? Se eu ficar falando de 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15, 15 a 18, 18 a 21, 21 a 24, é a mesma coisa. Entendeu? É só essa relação. Mas o livro ele tem que passar desde a parte difícil, né? Óbvio, para chegar na parte fácil. Aí ele chega no finalzinho. Ele fala que não. Essas colocações acima mostram as conexões mútuas do Zangfu, seja masculino ou feminino, e das ligações dos canais do corpo humano. Os canais do corpo humano são o Jing Luo, que são os meridianos.
Então, o ciclo circadiano, o Zhang-Fu, o Xing, tem que estar ligado com o Jing-Lo. E aí vocês já perceberam, quem leu o livro, ou quem assistiu às aulas, né, do conteúdo fechado, ele tem uma tabela, ele meio que vai seguindo um fluxo. Esse fluxo, ele é yin yang, tá? E ele é baseado também nas quatro estações, que é aqui onde eu quero chegar. Por quê? Porque as quatro estações, elas vão impactar nessa energia dos cinco movimentos, nessa energia de natureza yin yang do Zhang-Fu. Ou seja, agora vamos começar, né, a usar na prática clínica. O que você vai aplicar? Por que eu estou falando isso? Como ele é aplicável isso na nossa prática clínica? Você vai perguntar para o teu paciente. Eu já sempre passei para vocês, né? Quem é aluno já sabe. Então vai ser um lembrete. Você vai perguntar o horário que ele sente algum sintoma, qual é o horário do dia. Então vamos dar um exemplo, né? Que a Adriana falou que foi o que a gente estava falando ontem no caso clínico. Qual é o horário do dia que veio a dor na lombar? Qual é esse horário? Puta, a dor na lombar dele veio, ele sempre vem quando ele acorda e depois no final do dia. Então você vai bater esse horário e vai fazer a correlação no ciclo circadiano. Tem uma tabela específica, depois eu vou lançar no grupo aí para ficar mais fácil para vocês. Tá no grupo de estudos do WhatsApp e Telegram, o ciclo circadiano, para ficar mais fácil. E aí essa tabela, ela mostra pra gente qual é o Zhang-Fu que está sendo responsável energeticamente aquelas 2 horas do dia do nosso paciente. Se a dor apareceu nas 2 horas respectivas daquele Zhang-Fu, muito provavelmente, digamos aí que 80, 90%, quer dizer que aquele movimento está em desequilíbrio. Então vamos lá, por exemplo. Dor na lombar quando ele acorda às 7. Qual é o órgão que está às 7? Das 5 às 7 é o pulmão. Das 7 às 9, intestino grosso. Então é movimento metal. Então você já vai dar uma olhada e dizer, opa, movimento metal. O que está acontecendo aí? Beleza? Essa é a primeira análise. Depois você vai ver qual é o Zhang-Fu que tá mesmo nele. Puta, é das 5 às 7 ou das 7 às 9 que você tá sentindo a dor na lombar? Puta, não. É 7h30. Então 7h30 é a transição de pulmão para intestino grosso. Então você vai observar muito mais as características de pulmão. Baseado no método 12G, você vai observar as 3 emoções: frustração, angústia e tristeza. Vai bater. Uma delas vai bater. Aí eu bato. Não sou muito de falar que tudo é 100%, mas uma dessas emoções vai bater 100% no padrão mental e emocional do teu paciente. Beleza? Disso, a gente tem já o primeiro item. Só que aí eu vou chegar no segundo item. Você acordou porque teve que acordar com o relógio ou você acordou de forma natural? Não, eu acordei com o relógio. Então, essa é uma análise que não entra tanto no ponto de vista, né? Foi a conversa que a gente teve com o Adriano lá ontem. Deu uma bugadinha na cabeça do menino. Por quê? Porque nem Uhum. sempre é natural. Foi porque ele levantou rápido e sentiu a dor. Tá pegando? Ou foi porque o colchão estava mole, ou foi porque ele dormiu numa posição errada, ou foi porque ele tomou o vento, estamos falando aqui, ali na região. Então, são esses pequenos detalhes que você vai ter que observar. Então, não é fazer o diagnóstico baseado no ciclo circadiano, não. Você vai ver os detalhes agora. Então, você passou o primeiro diagnóstico, já marcou o horário. Aí depois você vai fazer o detalhe. Mas você acordou como? Você acordou no SUS? Você acordou com pesadelo? Você acordou para fazer xixi? Você acordou para fazer cocô? Você acordou ouvindo algum barulho? É isso que vai fazer. Esse se for de manhã. Agora, se o cara, né? Se o cara. É nós, bro. Se o paciente falar pra gente, puta, eu tive dor na lombar no final da tarde, aí já é movimento água. Aqui, por que a tarde é uma informação mais relevante? Porque ele já acordou, ele já trabalhou, ele já estudou, ele já fez as atividades do dia. Pelo menos no 70% das atividades do dia ele já fez. E aí, se ele me refere dor na lombar no final do dia, fica muito mais fácil o diagnóstico. Vocês estão pegando a linha de raciocínio? Então, para concluir o diagnóstico, é a mesma coisa. Quem é que está comandando no ciclo circadiano? Quem é o Zhang-Fu que está comandando o ciclo circadiano nesse horário? Rim e bexiga, né? Rim começa às 17 até as 19, depois vai bexiga das 19 até as 21. Beleza? Pegaram isso aí? Aí, beleza. Nesse sentido, é, nesse sentido é movimento água. Desse movimento água, a gente já observa a questão de, como é que fala? Já fala das 3 emoções: medo, insegurança e certeza. Aqui sim, esse diagnóstico é o mais comum que a gente pega na nossa
prática clínica. Por quê? Lembra lá, eu acabei de falar. O cara já acordou, o cara já fez atividade. Aí a gente vai observar se tem ligação com o horário, se tem ligação porque foi um dia estressante, um dia pesado, um dia puxado, se teve algum fator específico. E aí a gente vai observar. Não é apenas um dia, ele vai te falar isso por um dia. Eu quero tirar uma média. Como a gente tira a média? Pega a cada 7 dias. Então, nos últimos 7 dias, eu quero que você observe como ele ficou. Então, segunda foi isso, terça foi isso, quarta foi isso, quinta foi isso, sexta foi isso, sábado foi isso, domingo foi isso. Você vai observar quais são os horários que ele teve mais dor na lombar. Puta, isso é trabalhoso? É, óbvio que é. Mas esse aqui é o diagnóstico certo. A gente vai sempre analisar, sempre refletir, vai gerar reflexão no nosso paciente, né? Vai aplicar FO nele. Então, a gente vai observar nesse ponto. Então, a dor na lombar, ela tem vários pontos, né? A gente estava falando ontem do dor no joelho, dor no ombro, né? Inflamação muscular. Mas imagina que para todo tipo de patologia, a gente vai ter que decifrar e entrar nos detalhes. São esses detalhes que fazem a diferença, literalmente, tá? E eu sou chato pra caramba, né? Pra quem é aluno já sabe, né? Quem é aluno e já trabalha comigo já sabe, né? Que eu sou chato porque eu sou criterioso, eu preciso entender. Né? A gente, querendo ou não, nós da Kim, pelo menos a Kim, né? A equipe que tá lá trabalhando comigo, eu, Adriano, o Caio, o Fabrício, a Sá, a Isa, o Eduardo, a gente tem que dar resultado. E para dar resultado, a gente tem que dar detalhe. Né? Então, vou botar no dia a dia quaisquer trabalhos, né? Quaisquer função, quaisquer profissão. Quanto mais detalhe, melhor. É... Puta, vamos falar de futebol que tá na moda, né? Teve Copa Libertadores, todo mundo tá jogando aí. É detalhe. O gol é tomado no detalhe, né? Vai ter Copa do Mundo, o gol é detalhe. No judô, a pontuação é detalhe. No Muay Thai, no boxe, no jiu-jitsu, né? Tudo é feito, é decidido no detalhe. Então, na avaliação do teu paciente, também é no detalhe. Então, para fechar essa reflexão gigantesca, observa o ciclo circadiano, observa quais são os Zhang-Fu que está correspondendo ao ciclo circadiano, observa se ele é Yin ou Yang, observa o horário que o teu paciente vai referir para você o sintoma maior. Eu dei de lombar, mas pode ser enxaqueca, pode ser cansaço, pode ser, puta, eu não consigo comer, pode ser porque eu tô com o intestino preso. Você vai observar qual é o horário que ele percebeu isso, tá? É mais fácil para sintoma físico, o ciclo circadiano. Bem mais fácil, né? Porque é um diagnóstico mais rápido. Pegaram isso aí? Ficou fácil? Eu falei e você não entendendo nada. Se não entendendo nada, manda aí. Mas essa é a sacada que o livro fala. Então ele observa as 4 estações, observa o tipo de vento, observa os horários, que é o ciclo circadiano, né? Resumo mais rápido, e depois observa o Zhang-Fu, porque isso é o diagnóstico. E aí você vai associar a questão do vento com o clima. Como a gente está em eu estou em São Paulo, né? Eu não sei onde vocês estão espalhados aí no país inteiro. Vocês vão observar também a questão do clima. Aqui em São Paulo, tá com cara que vai chover. Tá com cara não, né? A Maju falou que vai chover. A Maju nem fala mais o tempo, mas as meninas do tempo falam que vai chover esses dias absurdamente. Então, já vai vir um vento úmido, já vai vir muita chuva, né? Então, isso já mostra pra gente que vai ter ataque de umidade, vai ter ataque de vento. Tá fazendo sentido pra vocês? O que o livro tá falando é o que acontece na nossa vida. Então, vai aparecer doenças de nariz, vai aparecer doenças reumáticas, vai aparecer doenças mais mentais e emocionais de retidão. Vocês vão ver, né? Porque o céu vai ficar mais cinza. Então é isso que vai acontecer. E detalhe, puta, isso eu não falei. A gente tá nos finados orientais. Então esses 3 dias, né? 4, 5, 6 é finado oriental. Então energeticamente, eu não sei pra vocês, né? Como eu sou oriental, eu sigo um pouquinho mais essa linha oriental. Energeticamente tá uma semana mais puxada. Tá uma semana mais puxada energeticamente. A mesma coisa que o finado aqui no Ocidente, né? Lá pro dia Halloween, né? 31, 30, 31 até o dia 2 de novembro, tem uma energia mais pesada. Então, energeticamente, a gente sente essa energia mais pesada. Só que, mas é asiático, oriental, mas isso impacta no mundo. É energético. Né? Uma vez que impacta energia lá no hemisfério norte, abala aqui na energia no hemisfério sul e vice-versa. Né? Então, quaisquer ações que a gente faz aqui impacta ali, lá em outro lugar também. Beleza? Então, é só essa questão. Então, para fechar, ciclo circadiano, Zhang Fu, observa quais são os órgãos que estão ali responsáveis pela energia, observa se ele é mais yin ou mais yang, observa os sintomas do seu paciente, observa o horário do seu paciente, observa as estações do ano nesse período, né? Por que eu falei isso? Porque em São Paulo você tem tudo, né? Tem sol, choveu que nem um maluco aqui de madrugada. Abriu, aí eu não desci, né, para fazer aberto, porque tava chuviscando. Agora abriu de novo, tá começando a vir sol. Provavelmente 10, 11 horas vai estar um puta sol bizarro. Aí depois vai esquentar, aí vai
escurecer aqui, vai fazer um puta vento maluco e vai começar a chover que nem. Mano, nada a ver. Vai ter uma chuva bizarra à noite e de madrugada. Isso aqui é São Paulo. Então essas estações, esses climas, também vão impactar na hora do diagnóstico, tá? Então tudo que eu falei aqui é a prática clínica, é o diagnóstico, para não prolongar mais. Continue aí. O imperador amarelo perguntou: desde que as 5 vísceras correspondem às 4 estações, podem todas as 5 vísceras se aplicar às energias das 4 estações e das energias do yin e do yang? Kibo respondeu: sim, o yang surge no leste, e a cor do leste é verde. O fígado humano também é verde, corresponde à madeira, já que a energia do universo está conectada à energia humana. Dessa forma, a energia do leste se comunica com o fígado. O canal do fígado dá acesso ao cérebro e se conecta com os olhos. Portanto, os olhos são os orifícios do fígado. A essência yin está armazenada no fígado, onde mora a alma. E a alma não estará à vontade quando o fígado estiver doente ou ocorrer pânico. O gosto da madeira é ácido. A madeira também é da mesma espécie que a grama, portanto, pertence à categoria da madeira. O galo se associa à madeira, pois canta nas primeiras horas da manhã, da mesma forma que o sol surge no leste pela manhã. Portanto, quando as criações do fígado corresponde ao galo. O trigo, que tem a colheita na primavera, portanto, aos cereais. O fígado corresponde ao trigo. Quanto à posição das 4 movimentos sazonais, o fígado madeira corresponde à posição da estrela Suis, nome antigo de Júpiter. Na natureza, a energia yang está em ascensão, e no corpo humano, a energia yang ascende na primavera. Portanto, a energia da primavera do homem está na cabeça. Quanto às 5 notas, o tom correspondente ao fígado é o Jue, o terceiro dos 5 tons. O número do preenchimento corresponde ao fígado é 8. Quanto aos 5 odores, o fígado é putrefato. Pode continuar, mas vai ter alguma coisa. A cor do sul é vermelho e corresponde ao fogo. O coração também corresponde ao fogo. Portanto, a energia do sul se comunica com o coração e armazena sua energia, situando a abertura do coração na língua. As energias das 5 vísceras são dominadas pelo coração. Por isso, quando o coração está enfermo, irá causar as enfermidades das energias dos 5 vísceras. O gosto do fogo é amargo e também se estende à energia do mesmo. O coração corresponde ao fogo. Portanto, de gosto, o coração é amargo. Em categoria pertence ao fogo. Carneiro é a criação do fogo. O sorgo é vermelho. Portanto, quanto à colheita, o coração corresponde ao sorgo. Quanto à posição dos 5 sazonais, o coração corresponde à estrela Marte, já que o coração controla o sangue e esse circula nos vasos. Portanto, a enfermidade do coração está nos vasos. O tom do coração é a 4 das 5 notas. O número de preenchimento corresponde a 7. Quanto aos 5 odores, o coração é contundente. O amarelo é a cor da centralização. É o baço que corresponde à terra, e também é amarelo. Portanto, a energia da centralização se comunica com o baço e armazena sua essência no mesmo. A boca ingere os cereais, e primeiro entra no estômago, já que o estômago é uma víscera do baço. Portanto, o orifício do baço é a boca. A energia do baço se conecta com a língua. Portanto, a infinidade do baço está na própria língua. O gosto da terra é doce, já que todos os doces irão nutrir o baço. Portanto, o gosto da terra é doce. O panhaço é a colheita mais antiga e amarela. Portanto, quando a colheita, o baço corresponde ao panhaço. A vaca é a criação da terra. Portanto, no tocante às criações, corresponde à vaca. O fígado corresponde à terra. Portanto, em categoria, pertence à terra. Quanto à posição dos movimentos sazonais, corresponde à estrela Saturno. O baço controla os músculos. Portanto, a doença do baço se aloja nos músculos. Quanto aos 5 tons, o baço é a primeira dentre as 5 notas, os 5 tons. O número de preenchimento é 5.
dos 5 odores, o bafo é a fragrância. O branco é a cor do oeste. Os pulmões correspondem ao metal e são brancos. Portanto, a energia do oeste se comunica com os pulmões e neste armazena sua essência. O nariz leva aos pulmões. Portanto, o orifício de entrada do pulmão é o nariz. Já que a enfermidade do outono está no ombro e nas costas, a enfermidade dos pulmões está nas costas. O acre ou picante é o gosto do metal. O pulmão corresponde ao metal. Quanto à categoria pertence ao metal, o cavalo é a criação que pertence ao metal. O arroz com casca desabrocha no outono. Portanto, as colheitas, o pulmão corresponde ao arroz com casca. Quanto à posição dos movimentos sazonais, ele está ligado à estrela Vênus. O pulmão determina a condição da pele e dos pelos. A doença do pulmão está na pele e nos pelos. O tom do pulmão é o segundo entre os 5 tons. O número de preenchimento é o 9. Dos 5 odores, o pulmão é o pútrido. O preto é a cor do norte, correspondente ao rim. Está ligado à água e armazena sua essência no rim. A abertura dos rins são os 2 orifícios inferiores, frontal e posterior. Os espaços intermediários existentes nas junções do músculo e do corpo correspondem aos ossos. Portanto, a doença dos rins está nesses espaços, nas junções dos ossos. O salgado é o gosto da água, portanto, o rim é salgado. O rim corresponde à água, portanto, pertence à categoria de água. O porco é a criação que corresponde à água. O rim, portanto, corresponde ao porco. A cor da fava, o feijão negro, é o preto. Portanto, as colheitas do rim pertencem à fava. Quanto à posição dos movimentos sazonais, o rim corresponde à estrela Mercúrio. Os rins correspondem aos ossos. Portanto, a enfermidade dos rins está nos ossos. O tom do rim é o quinto dos 5 tons. O número de preenchimento é o 6. Quanto aos 5 odores, o rim é o rançoso. Aqueles que estiverem aptos na palpação do pulso para diagnosticar devem investigar cuidadosamente a fim de saber as 5 vísceras estão em concordância com a energia e o sangue, harmoniosa e condição do yin e do yang, superfície e interior, masculino e feminino, em excelente estado, considerando-se profundidade e, ao mesmo tempo, familiarizando-se com os princípios e adquirindo aptidão no trato. Quando alguém estiver ciência a tal ponto, pode escolher alguém para ensinar e ministrar o ensinamento. Somente uma pessoa com tal capacidade é digna de ser aquela que conhece realmente a essência do diagnóstico. Bora lá. Bem, nem interrompi porque é 5 movimentos, tá? 5 movimentos, espero que todos saibam. Todo mundo sabe daí? 5 movimentos? Espero que sim. Porque tem muito aluno aí. Espero que vocês tenham lido a aula. Se não assistiram, a gente vai ter que começar a pegar mais pesado pra vocês. 5 movimentos. Ele começou com o movimento fogo, tá? Depois foi pro movimento terra, descentralização. Depois ele veio pro movimento branco, que é o metal. E depois foi pro movimento água, que é o preto. E falou do verde, né? Aqui. Eu perdi o verde. Ele começou no Aqui. verde. Verde, fogo, Tá. verde, vermelho. Beleza, vi aqui. Madeira. Vocês vão observar que ele fala aqui, ó, madeira, fogo, terra, metal e água, né? Essa é a ordem que geralmente eu passo para vocês. Tem muita gente que começa com fogo, tá? Cara, tem a ordem certa? Não, porque lembra disso aqui, sempre vem da escola. Dependendo da escola onde você vem, ou você ensinou, ou você aprendeu, é a escola que você meio que vai seguir meio que para sempre. É meio que maluco isso. O que é ruim, né? Porque você precisa entender as outras escolas. Então, puta, vamos explicar aqui. Vamos explicar na parte do Kung Fu. Kung Fu tem vários estilos. Provavelmente o mestre vai poder até falar melhor na questão do Hapkido. O Kung Fu tem vários estilos. Tem o Shaolin, tem o Wing Chun, tem do Dragão. Aí você vai ver Dragão do Norte, Dragão do Sul, né? Tem da Serpente. Puta, aí vai. Tem uma cacetada. Puta que eu não entendo nada
de Kung Fu você tá azedando. Então vamos lá. Tem uma loja de carro, tem uma marca, uma construtora de carro. Vamos falar da Honda. Dentro da Honda tem vários modelos. Dentro da Toyota tem vários modelos. Dentro da Suzuki tem vários modelos. Dentro da Nissan tem vários modelos. Dentro da Jack, dentro da, sei lá, agora é BYD, né? Então cada construtora tem vários modelos. Então imagina que na medicina chinesa tem várias escolas. Por que tem várias escolas? Porque a China era gigantesca. Era não, né? Porque ela não deixou de existir. A China é gigantesca. Então tem do norte, sul, leste, oeste e o centro, que é da capital. A primeira capital da China foi Xi'an, né? O Xi'an, se chama aqui de Xi'an, que é os guerreiros de terracota, né? Mas lá foi a primeira capital. Lá começou a muralha da China, tá? Isso aí não vai dar caso também, né? Bom, você não quer saber da história do negócio. Então começou ali e vai indo. Então cada divisão, cada região da China tem uma técnica específica. Tem que eu passei na aula para vocês, né? Tem o norte que é específica, tem do leste, do sul e do oeste. E o centro que meio que pega todos. Aqui, quando eu passo para vocês, a escola de terra ela fica no meio. Então você tem fogo, madeira, também. Vocês estão vendo ao contrário, né? É fogo, madeira, água e metal. E terra aqui no meio. Beleza? Acho que é isso, né? Aqui vocês estão vendo minha esquerda ou minha direita? Acho que tá refletido isso aqui. Essa Minha direita. direita aqui. Então, mas imagina que é fogo em cima, água embaixo. E aí, teoricamente, do meu lado, é que eu tô inverso nessa bodega, né? O meu lado direito vai estar metal. E, teoricamente, vocês vão estar vendo aqui, tá? Então, metal aqui e madeira aqui. Beleza? Certo, né? E aí, beleza. A escola de terra ela é centralizada, porque tudo vem de terra. A gente está na terra, a gente está com o pé ancorado na terra. Então, por isso que eu defendo muito a escola de terra, é a escola que faz mais sentido. Embora tenha muito acupunturista, aí eu não sei o pessoal da internet aí, os outros professores que ensinam vocês, se eles são da escola de terra ou escola de água, porque muita gente fala que é a água que dá origem a tudo. Não, a água ela é importante. Só que sem fertilizar a terra não tem nada, né? Então a terra ela precisa estar frutífera para as coisas acontecerem. E aí sim a importância da água, do fogo e etc. Beleza? Então, para fechar a linha de raciocínio aqui, ele passou a questão do vento, que é a síndrome energética mais interessante, mais importante da medicina chinesa, tá? Muito mais que umidade, muito mais que calor de o calor, né, no geral, porque o calor é mais mental e emocional e alimentar, mas o vento é muito da natureza. Então o vento tá em todo lugar. Meu, se você tá aqui e treinou, tá suado e tomou uma rajada de vento, você já ficou zoado ou zoada. Se você tá num calor, ligou o ventilador, esse ventilador bateu na sua lombar, você já vai ficar zoado. Tá? Então o vento ele é muito mais agressivo do que as outras síndromes energéticas. Isso tem que ficar bem claro para vocês. E esse vento, ele afeta baseado nas quatro estações. Então, aqui é um diagnóstico também. Quatro estações, você já meio que já vai saber. Ele vai bater muito, né? Você vai ver que o Imperador Amarelo ele vai bater muito nas estações do ano. E depois, ele entra na questão do ciclo circadiano, que eu resumi aqui para ficar mais fácil para vocês sobre o ciclo circadiano. Porque você vai falar Yin do Yang, Yang do Yin, mano, já bugou. O Adriano começou a ler, até bom porque o semblante dele já deu uma. Opa, que eu faço aqui. Então imagina vocês que nem estão, né, não estão acompanhando a leitura, né? Só estão ouvindo. Então já dá uma bugada, eu sei que dá, essa parte. Então, usa o ciclo circadiano para o diagnóstico. Depois ele passa aqui no livro os cinco movimentos, porque necessita, né? A partir do momento que você sabe Zhang Fu, você tem que saber cinco movimentos. É importante, né? Vocês saibam os cinco movimentos. E aí, dos cinco movimentos, eu sei que teve aluno que me perguntou já. Dos cinco movimentos tem a questão dos cheiros, tá? Aqui no livro ele fala dos cheiros. Do movimento madeira, o odor é o podre, né? O putrefato, que eles chamam. Do coração. Então ele fala aqui também dos odores que a pessoa vê. Só que aqui ele está falando de uma visão mais filosófica, tá? Então, eu não sei se na tabela que eu passei para vocês tem o odor e o cheiro. Se tiver, vocês me avisam, eu passo a nova. Eu vou passar o ciclo circadiano para quem não é aluno, para acompanhar no grupo. Aí ele fecha aqui, beleza? Até aí? Cinco movimentos, beleza, né? É a aula base do negócio, né? A primeira foi em Yang, depois esse capítulo, Zhang Fu e cinco movimentos, e o próximo vocês vão ver começar a entender como que o homem atua, né? Eu não vou dar spoiler, né? Se bem que vocês podem ler também, né? Mas eu não vou dar spoiler. Mas aqui para encerrar, que ele dá um
puta tapa na cara. Aqueles que estiverem aptos na questão de achar o pulso, diagnosticar o pulso, que o pulso é difícil pra caramba, o livro vai falar sobre pulso. Vocês têm dificuldade em diagnosticar pulso? Eu, particularmente, não faço mais pulso, porque o pulso você tem que fazer a cada. A língua você tem que fazer quando o paciente acorda, né? Ele não pode escovar o dente, ele não pode beber nada, ele tá em jejum para você ver a língua. Então você já quebra metade das coisas. Se ele tomou café, já alterou a língua. O pulso, se ele tiver com fome, vai alterar. Então é muito complicado tirar. Eu manjo de tirar, né? Você tem mais de 60 tipos de pulso, tá de boa. Mas na prática clínica, aí eu vou falar de vida real. Mano, o paciente não vai chegar com tempo pra você fazer o pulso. Ele vai falar, mano, eu tô com dor de cabeça. Você vai resolver o meu problema ou eu tenho que ir na concorrência? É isso. Você vai ter que se adaptar. Ah, mas eu tenho que fazer da forma essência. Cara, a forma essência, a forma original é bonitinha e eu ensino vocês. Mas na prática clínica, no mundo atual, onde a gente está na correria e as novas gerações vão ser muito mais ansiosas, eles vão querer resolver que você resolva o teu problema. Então, particularmente, eu não tiro mais pulso. Eu vejo até a língua quando é primeiro atendimento ou quando é criança, né? Porque aí as crianças só estão mamando o recém-nascido. Então a gente já consegue ver. Mas particularmente eu não tiro mais esses dois, porque tem muita discrepância e pode dar os falsos negativo e falso positivo, tá? Então, essa é a minha linha de medicina chinesa, mas não estou falando que não existe, como alguns professores aí na internet falam que os 5 movimentos não existe, né? Anyway, não vou entrar aqui, senão eu vou tomar processo de judicial e vai ser foda. Então, beleza. Então, se você tem a palpação boa para diagnosticar, ele fala que aptos na palpação, esqueça essa questão do pulso, tá? Então, se você conseguir fazer a palpação para fazer o diagnóstico, que são as mãos mais sensíveis energeticamente, é uma boa. E aí você deve investigar cuidadosamente a questão das 5 vísceras, que são. Aqui ele não considera o sandial e o pericárdio, tá? Acho que vocês já perceberam isso, né? Sanjiao e pericárdio, a medicina chinesa original não considera muito. É tipo, tá, coloca isso aí para facilitar, mas não entra. Na literatura, vocês vão ver aqui que não entra em questão de estudo. É bom saber, mas você vai ver que aqui não faz tanta diferença. No livro. Aí, beleza. Aí ele fala aqui, a palpação é importante, então a sua mão ela tem que ser boa. A questão de observar os 5 movimentos, que é o que eu passo para vocês desde o começo. Acho que você, né, tem aluno, vocês já vão falar, putz, eu sempre passei o diagnóstico dos 5 movimentos. Por quê? É o mais rápido, é o mais fácil, baseado nos 5 movimentos, baseado no Zhang Fu e baseado no ciclo circadiano. E aqui fica muito mais fácil, por quê? Você vai ter que entender o homem e a mulher. Você vai ter que entender a localização onde você está. E aí, baseado nisso, você consegue fazer o tratamento. E aí ele fecha bonitinho. Somente uma pessoa com tal capacidade é digna de ser aquela que realmente conhece a questão do diagnóstico, que é o que eu passo para vocês. O diagnóstico é o item mais importante. 5 movimentos é o padrão. Ciclo circadiano é o segundo padrão. E o terceiro, que aí eu associo com o método G, né? Aí eu cutuco, né? Trago a minha essência de raiz, de vida para vocês, que é a questão da FO, né? Observar a questão das emoções, né? Então, atrelar esse diagnóstico mental e emocional, trazendo para o tratamento com a FO, tá? Então, essa é o fechamento, digamos, desse capítulo. Observar a questão do vento, né? Então, observa como está a estação do ano, ou o clima do ano, ou o clima do momento que ele vai referir para você. Isso é mais importante. Observa o ciclo circadiano, observa os 5 movimentos, observa o Zhang Fu e observa a energia Yin, ou se é energia Yin ou se é energia Yang que está no ciclo circadiano. Beleza? Então, esse é o resumo desse capítulo, né? Para fazer mais sentido. Para quem já é aluno, já sabe que é o que eu ensino vocês, né? Então, tudo que eu passo para. De novo, batendo na tecla, tudo que eu passo para vocês é baseado no Imperador Amarelo. Não sei como é as outras escolas, aí vocês que vão me falar. Acredito que é totalmente diferente. Eu já dei aula nas 3 escolas principais de São Paulo, que são as maiores do Brasil, muita gente vem de fora estudar, e eles não passam o que eu passo para vocês. Acho que já ficou nítido isso aí, né? Os caras nem leem Imperador Amarelo, mano. Nossa, era bizarro, velho. Os caras falam, lê aí, essa é a literatura, lê aí, mano. Ninguém lê. Se você não estimula, que nem a gente tá fazendo aqui, né? Eu e o Adriano tá fazendo aqui com vocês, ninguém vai ler. Essa porra vai virar encruada, vai ficar, tipo, parado e ninguém vai ler, ninguém vai abrir a capa desse livro. Então, esse é o motivo que a gente tá fazendo isso, beleza? Então, para fechar, essa
né? Esse capítulo, em resumo, na prática clínica, é o diagnóstico. E o diagnóstico ele tem que ser rápido. Que foi que, né, que as meninas estão falando aqui também, né? Claro, a maioria quer logo e a prática é resultado. É isso. Porque a gente tem que gerar resultado. Se a gente não gera resultado, a gente perde para a concorrência. Se a gente perde para a concorrência, a gente não tem atendimento. E aí, como que a gente resolve isso aí, né? Então a gente meio que tem que adaptar os dois mundos. Não estou falando que pulso e língua é ruim, mas se o paciente estiver em jejum, é melhor para você. Tá? Então ele acordou, você já pode tirar pulso e língua. Tá? Essa é a grande verdade. Tá? Comparado ao mundo atual. Estou falando de mundo atual, mundo Brasil. Agora, se mora no vilarejo, se mora numa vila, se mora numa ilha, e não tem estresse, não tem preocupação, não tem sociedade enchendo o teu saco, fica muito mais fácil tirar pulso e língua. Mas nos dias de hoje, particularmente, eu não vejo resultado com pulso e língua. Tá? Tô falando de prática clínica, tá? Não tô falando que não existe, né? Que não funciona. Certo? Então, mais uma atividade aí para vocês implementarem nesse final de semana e colocar em prática a partir de segunda. Observar em vocês, né? Todas as atividades que a gente passar aqui, na verdade, a gente faz a leitura e reflexão e depois deixa essa atividade no final para fazer em vocês primeiro, para vocês entenderem e depois aplicar no atendimento de vocês. Então, observa tudo que te incomoda no dia, nos últimos 7 dias. E aí depois você já tem um traço, né? Traça aí o problema teu primeiro e aí depois fica muito mais fácil de explicar para o teu paciente o que ele precisa fazer. Certo? Beleza? Tranquilo? Conseguiram entender? Hoje foi no flow, hein? Hoje eu tô maluco. Se vocês entenderam, manda dúvida aí que a gente responde. Certo? Acho que é isso. Então, semana que vem tem aula de acupontos. Depois, aula de leucemia. Tá? A gente vai falar de lúpus e leucemia esse mês. Dois temas interessantes. Mês que vem eu tenho já anotado, eu não vou lembrar de cabeça. Mas é isso. Agradecer a presença de todos. Mestre, palavras? Não só inteirar isso que você comentou das escolas, lembrar que, assim, escola no Oriente, vou falar do lado coreano e até de algumas outras artes marciais japonesas que eu fiz, a essência é a mesma, né? Então, a escola, quando ensina escolas diferentes, na realidade são famílias. A família pegou a essência e alterou alguma coisa e fez uma modalidade, um estilo, né? E lembrar que hoje a gente falou muito do yin yang. Então, tem no atendimento, quando passa algum exercício de tai chi, de qigong, quem trabalha com isso, lembrar que tem o yin yang nos dois, né? Então, o qigong não é só o yin, ele tem que ser trabalhado o yang, tem que ser falado do yang, tem que ser visto o yang, né? Como muita gente fala, o yang é mais agressivo, precisa, muitas vezes precisa, tá? Então, o equilíbrio sempre. É um ponto importante. Você tem o Yin, né, que a grande maioria faz. Você tem o Yang, que é considerado marcial. Mas lembra lá que o Adriano falou? O Yin está dentro do Yang e o Yang está dentro do Yin. Então essa questão, ele tem que ser ativada também no movimento. Então, geralmente, só para vocês entenderem, aí o mestre pode concluir na arte marcial. Geralmente eu peço para fazer um movimento forte e voltar rápido. Faz o movimento forte e volta rápido. Que aí eu estimulo o Yang, estimulo o Yin. Estimulo o Yang, estimulo o Yin. E eu faço dessa maneira. Então, para vocês que fazem atividade física, pode colocar em prática, né? Fisioterapicamente, como funcionaria? A gente faz a contração rápida e descende, né, a excêntrica de forma lenta. Então, faz rápida e excende a lenta. Então, a gente sempre contrai rápido, né? Então, puta, eu tô puxando supino. Explode e volta devagar. Explode e volta devagar. Tá? Então, estimulo Yang e estimulo Yin. Muitos dos meus pacientes não entendem, né? Os atletas até que são mais interessantes, né? Os atletas que eu pego aqui para fazer a parte da físio. Mas estimula esses dois. Né? Então, você que faz treino de academia, estimula isso também. Estimula o Yin e o Yang dentro do exercício que você está fazendo. Puta, isso muda pra caramba, malandro, porque aí você sabe controlar o teu movimento. Se você não. Aí é pra dar um tapa na cara. Se você não consegue controlar o teu próprio corpo, você não consegue controlar esse cara aqui. Ó. Esse é o principal. Então, por quê? Hoje, a vida real, de novo, né? Puta, hoje eu estamos em São Paulo, né? Nós estamos em São Paulo, né? Eu e a Adriana estamos em São Paulo, vivendo em São Paulo. Cara, é trânsito. Tráfego, gente que anda mal, corta, buzina, acha que tá certo, tá tudo errado, fazendo besteira e manda a gente tomar pra aquele lugar.
Se a gente não tiver o controle mental ali, a gente ia, nossa, ia brigar com todo mundo e ninguém ia existir. Né? A gente tá em guerra com todo mundo, né? Que nem os imbecis aí de fora estão fazendo. É, então você tem que ter esse controle. E esse controle é muito disso. Bota na pressão, respira nessa pressão. Bota na pressão, respira na pressão. Ver sempre essa questão do yin e o yang, tá? Então dentro do yin tem o yang, dentro do yang tem o yin. Então eu uso muito nessa questão de atividade física. Então para quem fez a formação Qigong, é, já tem atualização, na verdade, né? Provavelmente a gente vai ter que marcar essa atualização por conta desses movimentos. Faz rápido e faz lento. Só que não é o rápido de jogar. Isso aqui eu tô falando de atividade física. É muito mais de concentrar no movimento yang, trazer mais força e voltar ao yin. Isso vai ter atualização, vocês vão sacar em breve aí o que a gente vai fazer. É, no Tai Chi, né? Até o mestre que é das artes marciais mais coreanas, a gente aplica isso. Então, coloca no conceito de vocês, né? Mas a gente vai ter uma atualização para explicar como que vocês vão fazer isso. Para o cliente final, né? Para o nosso público que a gente atende, usa isso também, porque eles precisam ter esse controle. Trazer essa questão yin yang dentro da vida dele. Porque, né, eu trouxe o exemplo do trânsito, que vai no pico de estresse automático e depois você tem que botar logo de cara e deixar. Né? A raiva, todos nós temos raiva. Se você não tem raiva, alguma coisa está acontecendo com você. A gente vai ter que estimular, porque é a raiva que mexe na energética do nosso corpo. Se você não tem raiva, você não tem energia de mudança. Esse é outro tapa na cara também. Mas não é o tema de agora, senão a gente vai ficar prolongando. Tá? Então, o que o mestre falou é isso mesmo. Observa o yin, observa o yang, e aí eu concluo. Dentro do yin tem o yang, dentro do yang tem o yin. Então vocês fazem essa associação internamente. Certo? Quer complementar mais algo? Não, só isso. Beleza. Perfeito. Então é isso, gente. Semana que vem a gente se encontra na live de quinta. Dúvidas e perguntas estamos à disposição. Tenho aqui o Kim Educação, que é o Instagram de todos os professores da Kim. Tem o Instagram do Adriano, que eu não sei o nome. Qual que é o teu Insta? Adriano Gomes, MTC. E você tem, né? O pessoal já sabe, né? Você tem um Instagram meu aí para vocês mandarem quaisquer tipos de perguntas. E é isso. Agradeço a presença de todos. Nos vemos quinta que vem, 6 horas da noite, no horário de Brasília, e sexta que vem, 7 horas e 10 minutos da manhã. Beijos, abraços e até mais. Obrigado, mestre. Obrigado.